Irmãos, peço que vocês abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono me disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família e nós somos gratos por isso. Peço nesse momento que o Senhor me use como um instrumento em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor fale através de mim para a Tua igreja, para a edificação da Tua igreja. Pois cada um hoje, Pai, saiu pela manhã da sua casa para ouvir a Tua voz e não a minha. Então que o Senhor possa estar apenas me usando aqui. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na minha opinião, esse texto é um dos mais belos de toda a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, que ele é tão importante para a vida do cristão, mas ele também é muito importante para a vida daquele que não é cristão. O texto que nós lemos nos lembra da glória que nos espera, da glória que está por vir, da herança que Deus dará aos seus filhos, mas também esse texto nos lembra da parte amarga, onde os incrédulos e os ímpios também irão. Infelizmente, nos dias em que nós vivemos, pouco nós temos ouvido falar sobre céu e inferno, comparado aos outros assuntos. Talvez falar sobre céu e inferno não esteja na moda. Talvez falar sobre céu e inferno talvez não esteja aí na lista de preferência dos assuntos que as pessoas gostariam de ouvir. Mas, infelizmente, nós vemos muitos pregadores hoje, principalmente na internet, que preferem os likes do que falar o que o povo precisa ouvir e falam o que o povo gosta de ouvir. Nós vemos que muitas pessoas tentam agradar o seu público, agradar o ego do seu público, ao invés de falar o que a Bíblia realmente diz. Mas nós vemos que isso nunca foi uma característica de Jesus como pregador nessa terra. Jesus nunca tentou agradar o seu público. Jesus sempre falava e passava o recado que ele precisava passar. E nós vemos inúmeras vezes ele sendo perseguido pelos seus opositores porque falava aquilo que precisava ser dito. Certa vez, o Winston Churchill, que foi um ministro britânico nos anos 40, que lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, ele disse que o maior motivo da decadência da igreja na Inglaterra era pelo fato de que os pastores ingleses já tinham excluído dos seus púlpitos o tema céu e o tema inferno. Certa vez, um amigo meu, o pastor Glauco, o Dionísio está aqui, o pastor Dionísio conhece, ele me disse que ele foi pregar numa igreja no Rio de Janeiro e, após pregar, ele estava conversando com o pastor local. E eles conversando sobre os temas que costumavam levar todos os domingos para o púlpito.
E então o pastor Glauco disse uma verdade. Eu fiz parte daquela igreja durante alguns anos e realmente isso é verdade. Ele sempre procurava abordar esse tema. E o pastor local então olhou para ele e disse: Glauco, isso ainda funciona na sua igreja? Infelizmente, hoje nós temos visto esse tema tão importante para as nossas vidas desaparecerem do lugar onde eles teriam que ser lembrados todos os cultos. Mas existem alguns motivos que é importante nós falarmos sobre esse tema, que muitas vezes é desconfortável, mas é importante. Primeiro que quando nós falamos sobre o céu, primeiramente para nós cristãos, isso muda a nossa perspectiva de vida. Quando nós abordamos o céu e desejamos o céu, isso muda a nossa perspectiva de vida. Nós vemos muitos cristãos correndo para lá e para cá numa corrida desenfreada, atrás de bens e atrás de coisas que necessitam ou acham que necessitam. Tentando construir o seu império aqui na terra ou aquilo que ele sempre desejou. Como eu sempre digo, isso não é errado, desde que não seja prioridade na sua vida. Quando nós falamos do céu e nós desejamos o céu, nós olhamos mais para o que realmente importa. Nós olhamos para o céu. Jesus disse certa vez: não ajuntem riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem riquezas no céu, onde nem a ferrugem nem as traças consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então, se tudo que você já conquistou nessa vida não estiver sendo usado para abençoar o próximo e para o progresso do Evangelho, você não está juntando riquezas no céu, pois nem deseja sequer estar lá. Quando nós olhamos para o céu e desejamos estar lá, muda a forma com que nós vivemos a nossa vida. Começamos a dar valor realmente para o que importa. O segundo ponto é que quando nós falamos sobre o céu, nos ajuda numa vida de renúncia e compromisso com Deus. Quando nós almejamos o céu e olhamos para o céu, isso nos incentiva e nos ajuda a ter mais compromisso na vida com Deus. Em Romanos 8,18, Paulo diz: considero que todos os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. O mesmo Paulo diz em Filipenses 3,8: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo entendia o céu e sabia para onde ele ia, por isso que a vida de Paulo foi transformada e a forma com que ele vivia foi transformada. Ele considerava todas as coisas, toda a glória que o mundo pode oferecer para ele e para nós, ele considerava como esterco, como estrume, outras traduções dizem, perto do que está para ser revelado para nós. Nada pode se comparar com a glória que Deus tem preparado para o seu povo. Nada. Felizmente nós vemos muitas pessoas trocando a glória de Deus pela glória do mundo. Nós podemos falar aqui inúmeras pessoas famosas que saíram da igreja, abandonaram a sua igreja para o mundo. Um exemplo, Elvis Presley. Cantava na igreja Assembleia de Deus, quando criança, e virou as costas para a igreja e foi para o mundo porque a fama e o dinheiro falou mais alto. Britney Spears, ela era membro batista. Whitney Houston, membro batista. A principal voz do coro da sua igreja, a principal voz, óbvio. Virou as costas para a glória de Deus, para correr atrás da sua própria glória aqui no mundo. Infelizmente, pessoas têm abandonado a glória de Deus para correr atrás das glórias do mundo. Mas Jesus disse que todo aquele que quisesse segui-lo, teria que negar a si próprio, tomar a sua cruz e segui-lo. O terceiro e último ponto sobre por que é importante nós falarmos esse assunto, que muitas vezes não é agradável, que nos incentiva a viver uma vida santa. 1 João 3,3 diz que todo aquele que tem essa esperança do céu se purifica como ele é puro. Certa vez perguntaram a John Wesley o que ele queria fazer antes de encontrar a Cristo, e ele respondeu: eu gostaria de fazer a mesma coisa que eu faço todos os dias, pois todos os dias eu me purifico aguardando a volta de Jesus. Ele não faria nada de diferente, ele faria o que ele fazia todos os dias. Agora eu pergunto, o que é o céu para você? Alguém aqui já pensou nesse tema? Com certeza. O que é o céu para você? O que você entende como céu?
Você vive como se Cristo fosse voltar em breve? Bom, João escreve essa carta do Apocalipse, quando nós lemos o texto, por volta do ano 65 a 95 da era cristã. Ele estava preso na ilha de Patmos. Então ele tem uma visão e o próprio Cristo diz, olha, escreva as coisas que você verá. Escreva isso num livro e envie às 7 igrejas da Ásia Menor. Essa carta incentivaria as igrejas da Ásia Menor a continuarem firmes em Cristo. Porque essa carta, ela anuncia o quê? A glória que está por vir. Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele já escreveu toda a história e Ele está nos contando o final da história. Dizendo, olha, vale a pena porque o que está preparado para vocês, ninguém poderá dar algo semelhante a isso. Portanto, continuem caminhando com Cristo. Continuem renunciando às suas vontades, porque o fim está próximo e o fim será glorioso para aqueles que creram em Cristo. Essa carta nos indica que Deus ele criou a história e Ele conduzirá essa história para um final glorioso, graças a Deus por isso. Portanto, no primeiro versículo, peço que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. João começa a relatar uma de suas visões. Importante nós falarmos que essa visão de João, ele tem quando tudo já estava consumado. Ali todas as coisas já haviam sido cumpridas e consumadas por Deus. João estava vendo ali a cena final, o capítulo final de toda a história. Onde ele vê a nova Jerusalém descendo dos céus. Onde ali os ímpios, diabo, todos já estavam condenados. Já havia passado o julgamento, ele estava vendo a glória. Então ele diz que ele viu novos céus e nova terra, mas o mar já não existia. É uma coisa muito intrigante. O mar já não existia. Mas o que tem a ver o mar? Para quem gosta de praia, não é? Primeiro nós temos que entender que o mar, escatologicamente falando, ele não significa mar natural. Nós vemos em Apocalipse 13:1 que diz que do mar surgirá a besta cheia de rebeldia e blasfêmia. Nós vemos em Apocalipse 17:5 que o mar é onde a grande Babilônia, ou a falsa religião, está sentada enganando a muitos. Em Isaías 57:20 diz que os ímpios são como o mar agitado, que expelem lama e lodo. No contexto escatológico, o mar significa tudo aquilo que vem para blasfemar e rebeldia contra Deus. Porque toda rebeldia, toda blasfêmia e toda sujeira, o mar aparece como uma figura de onde essas coisas surgirão no Apocalipse. Então, quando João está dizendo que o mar já não existia, diz que lá não haverá corrupção, não haverá perigo algum para o povo de Deus, não haverá blasfêmia, não haverá o Satanás, não haverá ninguém. Todas as coisas já se passaram e o mar ou aquilo que é sujo já não existirá. Já se passou. Outra coisa também que o mar, ele nos dá uma interpretação quando o mar já não existe, é que haverá plena comunhão, nós não seremos mais separados por continentes ou por nações, o povo de Deus viverá em plena comunhão nos céus. Comunhão perfeita que nós jamais conseguiremos aqui na terra, por causa que o pecado nos impede de vivermos essa comunhão eterna, essa comunhão perfeita. Mas no céu não haverá possibilidade dessa comunhão ser quebrada. Infelizmente nós vemos que dentro das igrejas, muitas vezes a comunhão ela é quebrada devido ao pecado, devido à ganância, devido a um ou outro querer de uma forma, o outro querer da outra forma, e há o conflito e acaba a comunhão facilmente. No céu nada disso existirá, pois nós não estaremos corruptos nesse corpo corrupto, nós estaremos num corpo glorificado e a nossa comunhão será perfeita. Por isso ele diz, eu vi novos céus e nova terra e o mar já não existia. O versículo 2 em diante, a Bíblia começa dizendo, João continua dizendo,
Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. João, ele descreve que ele viu, ninguém contou para João, ninguém falou e ele ouviu e ele escreveu um relato de outra pessoa. Ele disse que ele viu. Então quer dizer que o que nós estamos lendo aqui é uma carta à primeira mão. Ele viu, por isso ele escreveu. Eu vi a nova Jerusalém, ou seja, o local onde todos os crentes em Jesus habitarão, descendo como uma noiva da parte de Deus. Essa cidade deveria ser tão bela que ele não achou outra figura para comparar a cidade com uma noiva preparada para o dia do seu casamento. Ela estava tão linda como uma noiva preparada para o dia do seu casamento. Quando a noiva aponta na porta da igreja, o que acontece? Todo mundo se levanta para ver a noiva. Nós, noivos, fomos apenas um detalhe, né, no casamento. Nós somos quase uma decoração aqui na frente. Não é verdade? Pois bem. E João continua dizendo que ele ouviu a voz que saía do trono que dizia: esse, ou eis aí, o tabernáculo de Deus com os homens. Outra coisa extremamente importante que nós temos que nos atentar: o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma espécie de tenda móvel que o povo de Israel fez a mando de Deus, onde a Arca da Aliança era guardada na época do deserto e tudo mais. A Arca da Aliança ela era guardada no Santo dos Santos, num local separado. Depois o novo templo teve a mesma característica por dentro, né? Teria o Santo dos Santos e, enfim. A Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua presença, ficava nesse tabernáculo, nesta tenda. O tabernáculo representava a presença de Deus sobre o seu povo. Porém, tinha uma coisa muito complicada para nós, ou para o povo daquela época. Havia muitas regras. Havia muitas regras a serem cumpridas e muitas coisas que deveriam ser seguidas à risca. Por exemplo, nós vemos que apenas o sumo sacerdote, descendente de Arão, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos para ficar ali, na presença de Deus. Porque os nossos pecados feriam a Deus. Os nossos pecados, eles eram uma ofensa para Deus. E se alguém descumprisse alguma coisa do que a cartilha rezava, o que acontecia? Morria. Porque o nosso pecado, ofendia a Deus. Mas agora João diz que ele ouviu uma voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que vai ser a nova Jerusalém? O local onde nós habitaremos, onde o próprio Deus habita. Não será mais essa coisa de nós estarmos sempre olhando para o céu e orando a Deus, não. Nós viveremos ao lado dele. Nós viveremos junto com ele, porque o tabernáculo ele representa a habitação de Deus. Nós não estaremos mais do lado de fora do tabernáculo, como o povo de Israel ficava. Nós estaremos dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, porque Cristo nos justificou. Então a nova Jerusalém será um local perfeito de habitação entre o crente e o próprio Deus. Há um lugar que emana leite e mel para todos nós. Isso é glorioso. Por isso que eu acho esse texto um dos mais belos da Bíblia. Sabe por quê? Às vezes minha vida está difícil, eu olho e falo: não, mas vai dar tudo certo. Às vezes está difícil, e eu olho e falo: não, João disse que ele viu, então ele viu. E Deus falou, está tudo certo. Não há motivos para se preocupar. Vocês já pensaram ficar face a face com Cristo? Alguém aqui já imaginou quando você estiver entrando na cidade santa, na Nova Jerusalém? Detalhe. Sabe quem estará na recepção? O próprio Cristo. Isaías 9 diz que ele pegará pela nossa mão e entrará pelas portas da cidade com cada um de nós. Ele estará de braços abertos te recebendo na entrada da cidade. Com prazer recebendo o seu povo,
para a grande festa que nós teremos com Ele no céu. A própria recepção será o próprio Jesus Cristo. Nenhuma glória pode se comparar a isso, irmãos. Nada pode se comparar. Daí nós perguntamos, nós vemos muitos missionários morrendo em outros países, sendo decapitados e passando por problemas. Você já parou para pensar como essa pessoa aguenta até o fim ali, sofrer o que precisar sofrer e não negar? Você já parou? Se a pessoa não desejar o céu e não entender que o final será glorioso, a pessoa não vai até o final. Por isso que é importante nós falarmos do céu. Porque o céu, ele minimiza tudo nessa terra. Por mais difícil que seja a situação, o céu, ele minimiza qualquer coisa que você possa passar, porque nada se compara com a glória que será revelada a nós. Tudo é minimizado. Nós damos importância para o que realmente importa, o céu. Por isso que Paulo diz, fiquem com os seus olhos fitos no alto, olhem para o céu e não para a terra. Nós estamos de passagem, nós somos forasteiros aqui, a Bíblia diz. Nós estamos caminhando para a nossa pátria celestial. E tudo que você chegar a construir aqui será de algum proveito, sim. Mas não será nem um pouquinho comparado ao local em que nós passaremos toda a eternidade. Versículo 4 e 5. A Bíblia continua dizendo: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de... O céu não será maravilhoso apenas pelo que nós teremos lá, que é a presença de Deus lado a lado. O céu também será maravilhoso pelo que nós não teremos lá. O texto diz que após Deus estar conosco, nós morarmos no tabernáculo de Deus, junto com Ele, agora diz o que Deus fará ao morar do nosso lado, junto conosco. E Ele começa dizendo que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não vai existir morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Isso indica que lá nós não estaremos sujeitos a qualquer lei que nos governa aqui. Isso está dizendo que lá no céu não haverá nada que possa tirar a nossa paz, ou nos chatear, ou nos magoar, ou fazer cair uma lágrima dos nossos olhos. O texto aqui está dizendo não que nós chegaremos chorando no céu e Cristo enxugará as nossas lágrimas lá. Não é isso. Está dizendo que nós não choraremos lá, porque não haverá necessidade. Quantas vezes nós aqui na terra não vivemos uma vida cheia de lágrimas? Quem é que chora, irmão? Só para eu saber. Bastante ainda, né? Quem aqui já passou noites clamando a Deus: Senhor, ouve o meu clamor. Será que nunca vai ter fim esse sofrimento? Essa frase é famosa também, né? Senhor, até quando? Senhor, até quando eu sofrerei? Até quando eu derramarei minhas lágrimas nesse travesseiro? Ouve o meu clamor. Quantos de nós não sofremos? Quantos de nós não passamos uma parte da nossa vida aqui na terra amarga? Porque faz parte, sabe por quê? Porque o pecado impera aqui na terra. Vemos o mundo em caos. O mundo está em caos, vocês concordam comigo? Pessoas sofrendo em leitos de hospitais. Família sendo destruída pelas drogas e pelo crime. Vemos a maldade e a ganância aumentando a cada dia que se passa. Pessoas passando umas outras para trás por causa de ganância. Pessoas que destroem até a natureza por causa do dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que até a natureza geme, aguardando a revelação do Filho de Deus. Até a natureza aguarda ansiosamente o tempo em que ela será restaurada no novo céus e na nova terra. O pecado, ele destruiu e corrompeu absolutamente tudo. Por isso, muitas vezes, e quase sempre, nós sofremos, nós choramos, nós passamos por problemas. Mas lá não vai ter nada disso. Ele enxugará
as nossas lágrimas. Você não precisará de luto, porque não haverá morte. Você não passará por dor, porque nem enfermidade existirá. Você ganhará um corpo glorificado. Tudo será diferente. E isso quem garante para nós é o próprio Deus, porque ele diz para João: João, escreva isso, porque essas palavras são dignas de confiança. Você confia nisso? Você confia nisso? Precisamos desejar esse lugar. Precisamos desejar estar na Nova Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Versículos 6 e 7 continua dizendo: disse ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus continua dizendo: está tudo pronto te esperando, meu querido. Está tudo feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Se você tem o básico de grego aí, você sabe o que é Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto do grego koiné, cujo foi escrito o Novo Testamento. E Ômega é a última. Então não é muito difícil nós entendermos que ele está dizendo: olha, eu sou o alfabeto todo. Eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim. Eu sou o dono da história. Por isso eu estou dizendo que está tudo feito. Está consumado. Não tema. Está tudo sob controle. Deus está dizendo que Ele é autor soberano da história e que Ele consumará todos os seus planos. Por isso que a Bíblia ela é diferente de qualquer outro livro aí fora, porque ela já nos conta o final da história e não há possibilidade nenhuma de alguma coisa sair diferente do que está escrito aqui. Não tem a possibilidade de você chegar lá em cima, esperando que tudo isso vá acontecer e acontecer uma vírgula diferente. Porque João não escreveu um devaneio, João não escreveu algo de suas loucuras, não. João escreveu do que a voz falava para ele, e essa voz saía do trono, que era o próprio Deus. Não há possibilidade de você chegar lá em cima e se frustrar. Deus está conduzindo a história para o nosso final glorioso e, infelizmente, um final amargo para os ímpios. Portanto, nós temos que entender que não existem pontas soltas no mundo de Deus. Não existem será, talvez, quem sabe. Isso não existe para Deus. Existe um Deus criador, condutor da história, que está levando a história para o seu final glorioso. E nós estaremos lá. Porque nós somos conduzidos por Deus dia após dia. Quem aqui não passou por problemas ou sofrimentos ou algum tipo de situação que a gente fala, se não fosse Deus, se não fosse por Deus, e é exatamente isso, se não fosse por Deus, nós nem sequer estaríamos aqui. Você sabe onde fica a Nova Jerusalém? Se colocar no GPS aí, você consegue achar o endereço? Consegue? Não dá, né? Sabe quem conduzirá você até lá? O nosso Pai. Irmãos, parece ser loucura dizer isso, mas está tudo bem. Está tudo bem. A gente sofre, a gente chora, a gente passa por problemas, mas está tudo bem. Porque o condutor da nossa história é Deus e não nós mesmos. Interessante que Deus ele faz questão novamente de frisar que é de graça. No versículo 6, ele diz que a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Em outras traduções, eu darei de graça. Mais uma vez Deus faz questão, olha, esse lugar é maravilhoso, mas você não está aqui por suas próprias forças e capacidades. Você está aqui porque é de graça.
um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos a Nova Jerusalém. Se fosse pelo que nós fazemos, Jerusalém seria uma cidade abandonada. Se fosse pelas nossas próprias capacidades, Jerusalém seria uma cidade abandonada. E graças a Deus que não é pelo que nós fazemos. Porque a Bíblia diz que no julgamento todos nós seremos julgados pelas obras das nossas mãos. Você confia nas suas obras? Glórias a Deus por Cristo que estará no seu e no meu julgamento, dizendo: Pai, por isso eu já paguei na cruz. Porque se fosse pelas obras das nossas mãos, nós jamais entraríamos nesse lugar glorioso. Jamais. Ele é o Alfa e o Ômega. Isso nos dá segurança. Versículo 8, para nós caminharmos para o final, diz: agora ele diz do outro lado da moeda. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. Após João descrever o glorioso fim dos filhos de Deus, também Deus pede para ele escrever o amargo fim daqueles que partiram sem Cristo. Talvez essa seja a parte mais incômoda. Talvez essa seja a parte em que muitas pessoas estão pausando o vídeo em casa e falando: não quero ouvir essa parte. Mas é uma realidade. Assim como o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Primeiro ele diz às pessoas que não estão aptas para entrar na Nova Jerusalém. Ele diz primeiro que os covardes, ou dependendo das traduções, os tímidos, não herdarão o reino de Deus. Calma você tímido, calma aí. Senão você já está pensando: meu Deus do céu, eu vou ter que começar a conversar com todo mundo a partir de hoje. Exato. O que nós temos que entender é o contexto em que João escreveu isso. João escreveu isso num momento de perseguição da igreja. Roma estava aniquilando os cristãos, ele era o último discípulo de Cristo vivo. Todos os outros já haviam sido martirizados. As igrejas da Ásia Menor, a qual essa carta iria ser direcionada, estavam sofrendo perseguição e muitos irmãos estavam morrendo pela causa do Evangelho. Mas também muitos irmãos estavam negando a sua fé covardemente e voltando para trás. Quando João escreve aqui que os covardes não entrarão no reino de Deus, não está dizendo de timidez como perfil de pessoa. Está dizendo daqueles tímidos ou covardes que negaram o nome de Cristo quando foram perseguidos pelo Evangelho. E em 1 João diz que aqueles que saíram do meio de nós, nesse caso, nunca foram do meio de nós. Então é exatamente isso que João está dizendo, que os covardes não entrarão no reino dos céus, porque eles negaram a fé que os salvaria. É exatamente isso o conceito. Também aqui diz que os incrédulos, ou aqueles que sempre foram contrários ao Evangelho dos filhos de Deus, o Evangelho de Cristo, também não entrarão no céu, e aquele que pratica imoralidade sexual. Importante nós frisarmos que imoralidade sexual é todo contato ou toda prática sexual fora do casamento. Qualquer uma. Qualquer uma. Não tem um parênteses aqui, um jeitinho lá, não. Imoralidade sexual é práticas sexuais imorais. Olha só. Tudo aquilo que sai do padrão que Deus estabeleceu, que é o casamento. Adultério, homossexualismo, enfim, tudo que está atrelado a essa lista aí. E ele diz que os incrédulos não entrarão no reino dos céus. Aqui é importante também frisar que, quando fala de incredulidade aqui, está apontando para o Evangelho de Cristo. Pois você vê tantas pessoas de outras religiões aí fora que não são incrédulos. Eles creem em alguma coisa. Você vai chegar para a pessoa que pratica uma outra religião aí. Nós sabemos que não é Cristo que ela adora,
mas ela adora alguma coisa, ela crê em alguma coisa, então ela não é incrédula. Mas o incrédulo que João escreve é os incrédulos ao Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que negaram a palavra que o salvaria. Todos os incrédulos também não entrarão no reino dos céus. Infelizmente, aquele que morrer sem Cristo caminhará para esse lago de fogo. É triste, mas é real. E João diz que essa é a segunda morte. Também há um simbolismo. Porque não apenas a vida será eterna, mas a morte também. Como nós viveremos a eternidade toda com o nosso Pai, aquele que for para o inferno também vai sofrer a eternidade toda. Não é que vai morrer e acabou. Quando ele fala de morte, ele fala de um lugar sem Deus, sem a presença de Deus, onde ele sofrerá a eternidade toda. E o mais triste, é irreversível essa situação. Não tem como você sair desse local e pegar uma escada enorme e chegar no outro local. É irreversível. Agora, quando estamos aqui, ainda há tempo. Se estamos aqui, respirando, porque Deus permitiu que você estivesse aqui, é porque ainda há tempo se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir do momento que você fechar os seus olhos nessa terra, não há mais nada que possa fazer. Mais nada. Existem dois caminhos, não existem 3 ou 4. Existem 2. Muito importantes e que João escreve aqui. Uma coisa, irmãos, nem o crente nem o ímpio pode dizer que ele é desavisado. Nenhum de nós está desavisado do que está por vir. A grande questão é se nós damos credibilidade ao que diz essa página. Mas todos nós sabemos exatamente o que acontecerá. Deus já nos contou o final da história. Portanto, se você ainda não creu em Cristo, o que é que você está esperando? Eu já contei essa pequena historinha algumas vezes, e vou contar de novo porque é oportuna. Um jovem, ele entrou numa igreja, e o pastor estava pregando sobre céu e sobre inferno. Então ele ficou muito tocado com aquela mensagem, e esperou o final do culto, o pastor conversar com todos os irmãos, que aí demora, né? A gente sabe que demora. E ele esperou até o fim, e falou: pastor, qual é o melhor momento para eu entregar minha vida a Cristo? O pastor disse: 5 minutos antes de você morrer, meu jovem. Ele disse: mas eu não sei quando vou morrer. O pastor: pois bem, então se converta agora. Você sabe o dia da sua partida? Você sabe o dia em que você fechará os seus olhos nesse mundo? Não sei se tem alguém aqui que ainda não creu em Cristo ou que está nos assistindo em casa. Mas Cristo hoje nos avisa e nos chama. Acordem, porque você não sabe o dia de amanhã. Importante nós ressaltarmos que ele diz que os incrédulos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os mentirosos, não entrarão no reino dos céus, se continuarem nessas práticas. Porque o assassino, aquele que é homossexual, aquele que faz qualquer outra bobagem aí fora, pode se arrepender e se converter a Cristo. Enquanto está aqui, há reversão no seu quadro, no seu caso. Em 1 João diz: se confessarem os vossos pecados, Ele, quem Ele? Cristo é fiel e justo para vos perdoar os pecados e os purificar de toda a injustiça. Através de Cristo nos tornaremos puros e aptos a entrar na Nova Jerusalém. Não importa o que você já fez nesse mundo. Não importa quais práticas você já fez ou o que você julga acerca de si mesmo. Não importa. O que importa é, se você confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados, você morará na Nova Jerusalém. Não espere o tempo passar. Não espere amanhã, porque pode ser tarde. É breve. É para hoje. Abaixem as suas cabeças. Gostaria que você pensasse a seu respeito
Olhe para dentro de si e pense em qual grupo você se encaixa. Hoje, pensando na sua vida, você não precisa contar o que acontece para ninguém, é apenas entre você e Deus. Em qual grupo você se encaixa? Nos herdeiros que herdarão o reino de Deus? Ou naqueles que estão caminhando para um fim amargo? Qual é a sua galera? Qual é a sua turma hoje? Se você já creu em Cristo, está caminhando para a Nova Jerusalém, amém. Você está seguro. Mas se você ainda não tomou essa decisão por Cristo, você ainda não creu no Filho de Deus, hoje é o momento. A Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Ou ela salva, ou ela avisa sobre a condenação. Eu gostaria que, se você ainda não creu em Cristo, você também que está em casa, nós não sabemos quem está assistindo, mas eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Se essa câmera está ligada, é porque Ele tem um propósito. Mas se você ainda não creu em Cristo e você não tem certeza que você é um salvo e que você morará na Nova Jerusalém, mas hoje você quer garantir isso, apenas levante a sua mão, nós vamos orar por você do local onde você está mesmo. Deus abençoe a sua vida. Apenas faça um sinal, nós vamos orar por você. E se você também já creu em Cristo, você se considera um cristão, mas tem andado afastado e deseja se reconciliar com Deus, para viver a vida que Ele deseja com que você viva, também levante a sua mão, nós vamos orar por você, porque hoje é um momento de reconciliação e salvação. Deus abençoe a sua vida. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço porque o Senhor já tem um lugar preparado para cada um de nós. Te agradeço porque o Senhor é o nosso porto seguro e mesmo ao meio de um mundo tão corrupto e em caos, sabemos que o final será glorioso e alegre. Te agradeço por essas pessoas que estão aqui e as também que nos assistem nas suas casas ou em qualquer outro lugar. Que o Senhor possa estar entrando, Pai, no coração dessas pessoas, que o Senhor possa estar transformando a vida dessas pessoas, Pai. E que aqueles que ainda não creram no Senhor e se manifestaram hoje, que o Senhor possa estar dando uma nova perspectiva de vida. Agora não importa mais os nossos interesses, mas os seus interesses, Deus. Agora não importa mais o que nós queremos, mas o que importa é o que o Senhor quer. Faz com que nós venhamos a produzir frutos, Pai, de salvação. Com que nós venhamos a ser a boca que proclama o Teu Evangelho nessa terra. Pois se estamos indo para um lugar tão maravilhoso, queremos também compartilhar isso com os outros. E que jamais nós venhamos nos calar a respeito disso. Eu não sei o que o Senhor reserva para cada um de nós nessa terra. Mas se tiver que sofrer pelo Teu nome, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se tiver que sofrer na pele e na carne pelo Teu nome, amém por isso. Nós sabemos que nada mudará ao porvir. Que o Senhor possa estar nos dando ânimo, renovo, restauração e coragem. Porque em breve o Senhor voltará. E estaremos todos juntos no céu, num grande coro, louvando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e é o dono da nossa vida. Obrigado por nos conduzir até a Nova Jerusalém. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.